É uma situação muito complicada. Você que está chegando aqui agora pelo YouTube, ou é a primeira vez que você está participando ou assistindo os nossos vídeos no canal do YouTube, você é bem-vindo. Nós somos uma igreja evangélica, amamos ao Senhor Jesus e ao seu Espírito Santo e a Deus Pai. E nós nos reunimos aqui periodicamente. Temos reunião todos os domingos às 18 horas. E também, às terças-feiras, nós temos a Escola do Alicerce Bíblico, onde nós estudamos a Palavra do Senhor, mais precisamente assuntos um pouco mais básicos. E, quinzenalmente, às quintas-feiras, nós temos o estudo da doutrina bíblica, que aí já é um estudo mais aprofundado. Então, você é bem-vindo a estar conosco. Nós temos redes sociais também, Igreja de Interlagos, e temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. E aí lá você tem os nossos vídeos, você tem também os nossos horários. Fique à vontade. Então vamos lá. A palavra de hoje é: dizem os sinais. E como eu estava dizendo um pouquinho antes da gravação, eu estava dizendo o seguinte, que eu ouvi essa semana umas notícias estarrecedoras, muitas notícias incrivelmente difíceis de assistir. Por exemplo, essa retomada do Talibã no Afeganistão, uma coisa que assusta um pouco. Justamente porque a gente viu lá muitas pessoas tentando fugir desse regime, com medo. Eu vi mulheres acorrentadas ao pescoço. Tive notícias de cristãos que foram assassinados, mortos, né? E um dos líderes lá do Talibã, que está agora governando o Afeganistão, ele disse assim, que eles vão implantar no mundo inteiro o regime da Sharia. Ou seja, eles têm uma tendência, uma intenção de conquistar o mundo. Ele falou isso, palavras do sujeito lá, que eu não sei o nome do cara. Bom, provavelmente vai ter que passar muito tempo, eles vão ter que crescer muito, se armar muito, né, para poder chegar a esse ponto. Mas o que isso revela? Revela que não importa os meios, o importante é chegar nesse objetivo. O importante é chegar nesse objetivo. E o domínio de um país é uma coisa muito importante. Tem muito dinheiro envolvido, né? E o Talibã é notoriamente um regime terrorista, né? Muito terrorista, né? E isso é muito triste. Eu confesso a vocês que me preocupa bastante isso aí. Hélio, Pode falar. deixa eu só acrescentar, na Europa houve um êxodo, né, uma imigração muito grande de pessoas que professam a religião islâmica, né, e eles têm por norma ter vários filhos, né, 5, 6, 8 filhos, e o europeu, a taxa de natalidade é muitíssimo baixa, é menor que 1. Então, eles estão conquistando a Europa, a Europa já está totalmente islamizada por aumento populacional dos islâmicos lá, né? Então, esse também é um dos objetivos. Eles vão se infiltrando devagar e quando os países estão preocupados em diminuir a natalidade, eles estão preocupados em ter vários filhos, né? Então, também, essa é uma maneira deles irem conquistando, já conquistaram a Europa, né? Exatamente. Tanto é que tem bairros em Londres onde a polícia inglesa não entra. Não entra porque é como se fosse um Estado islâmico. E o que impera lá é a lei da Sharia. Muito bem. Queria que você abrisse em Mateus 25, do verso 1 ao 13. Vamos ler esse texto. Mateus 25, do verso 1 ao 13. Provavelmente vocês já conhecem bem esse texto, né? É um texto por demais conhecido, mas eu queria fazer uma análise e uma avaliação
de algumas nuances que este texto tem. Então, ele fala assim. Então, peraí. É isso aí. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e as outras 5 eram loucas. Na realidade, no texto bíblico, essa palavra louca aí não é louca no sentido de esquizofrenia ou qualquer coisa assim, mas loucas no sentido de displicente. Eram displicentes. Eu vi o termo grego aí para esse louco aí. Tá? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E o último aqui, que é um versículo bem interessante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nossa, esse versículo é tremendo, né? É tremendo. Então, eu quero fazer uma avaliação sobre esse texto antes de nós passarmos aqui para algumas outras considerações. Tá? Há, nesse texto aí, uma clara advertência, né, que nos é dada por Jesus quanto o dia que ele retornará. Então, Jesus vai voltar. E eu sempre digo o seguinte: Jesus, ele nunca disse uma mentira. Jesus não é conivente com a mentira. Quem é conivente com a mentira é o diabo. Né? Nós vimos a semana passada que o diabo é o pai da mentira. Né? E Jesus não mente. Jesus nos conta sempre a verdade. E ele disse: eu vou voltar, mas ninguém sabe o dia e a hora que eu vou voltar. Tá certo? Como a gente leu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele virá que nem um ladrão de noite. Imagina você dormindo, tá lá numa boa, entra o ladrão na sua casa. Jesus vai entrar assim de surpresa. Muita surpresa. Você vai ficar espantado. Poxa, mas não era para ele entrar. Não era para ele voltar. Não era para acontecer isso. Você vai ficar surpreso. Né? Muito surpreso com o retorno. As 10 virgens é uma figura da pureza e da dedicação quanto ao corpo. Então, essa figura de virgens é porque eram mulheres puras, dedicadas à conservação do seu corpo. Né? Então, elas tomavam muito cuidado, pois eram virgens. Nesta figura aí, das 10 virgens, né, onde elas estão prontas para as bodas, que é o casamento. Lembre-se que Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a sua noiva. Né? E aguardando a chegada do noivo, elas foram chamadas para ficarem alertas para este momento tão importante. Então, estas 10 virgens estavam preparadas. As 10 estavam preparadas. É impressionante, porque elas eram virgens.
eram cuidadosas, tinha a questão da pureza. Ele está falando de crente aqui, irmãos. Deu para entender? Ele está falando de nós aqui, dos crentes. Os crentes são as 10 virgens. Então eu posso concluir que todas elas estavam preparadas para o casamento. Elas tinham condições de entrar para as bodas. E por um período anterior a esse, elas foram advertidas. Fiquem atentas, tá? Cuidado, mantenham-se virgens, mantenham-se preparadas, puras. As virgens loucas, embora fossem tresloucadas ou displicentes, no sentido, né, loucas no sentido de displicentes, embora puras, não deixaram de, aliás, mas deixaram de observar alguns detalhes sobre a condição para o encontro do noivo. Vejam, elas eram puras, cuidadosas com o corpo, ou seja, eram crentes, mantinham sua condição de crente, porém esqueceram de observar alguns detalhes, e estes alguns detalhes foi o suficiente para que elas não casassem, não entrassem nas bodas. A condição para que as virgens encontrassem o esposo era estarem com as lâmpadas cheias de azeite. Essa era a condição sine qua non. A lâmpada acesa é figura de estar aquecido e emitindo luz. Deu para entender? Estar aquecido significa motivado. Motivado com o amor de Cristo. Emitindo luz significa pregar o Evangelho. Dar bom testemunho do Evangelho de Cristo. Isso significa o azeite e a lâmpada acesa. Olha só que interessante. Adormecer não foi um problema, elas adormeceram. Não tem nenhum problema você adormecer. Falta a gente entender o que é adormecer aqui. Mas elas adormeceram. Adormecer não é um fato importante, mas estar com a lâmpada vazia é condição para não encontrar o noivo. Eu escrevi errado aqui, viu, Eliette? Você estar com a lâmpada vazia é um sinal muito importante na sua vida, que se o Senhor Jesus voltar, você vai ter dificuldade. Então nós precisamos entender isso daí. Eu, como pastor desta igreja, eu preciso trazer luz sobre o que está acontecendo aqui no mundo hoje. Por que eu me sinto na obrigação de fazer isso? Porque nós estamos vivendo uma época muito diferente de todas as épocas que nós vivemos até agora. Eu tenho quase 60 anos e nunca vi algo parecido com o que está acontecendo agora. Tanto em termos políticos, quanto na questão sanitária, que é o caso da Covid-19, quanto com relação à política, a polarização política que existe no Brasil, o excesso de gente certa. Todo mundo está com a certeza. É impressionante como nós temos quase que 100% da população com a certeza de que está certo, está no lugar certo. Isso é um problema. Cuidado, hein? Fechar os ouvidos é um perigo. É um perigo. Lembra que Eliette leu agora há pouco? Eu gosto muito daquele versículo. Você leu 1 João 3. Acho que foi isso, não foi, o Eliette? Abre lá para mim, 1 João 3. Dá para mim.
Abre lá para mim, Eliette, no 1 João capítulo 3. Aí você vai ver uma coisa interessante, muito interessante. E eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer muito estranho, mas é uma verdade que a gente precisa tomar muito cuidado. Era esse versículo que você pôs? Deixa eu ter certeza aqui, Eliette. Ou é 1 João 4, é isso aí. É isso aí, 4. Eu falei 3, não é 4. Amados, não creiai a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Eu queria que você tomasse um pouco de cuidado com essa palavrinha espírito com E minúsculo. Tá bom? Essa palavrinha espírito com E minúsculo, neste texto, especificamente, ele está falando de ideias. Ou ele está falando de maneiras de ver o mundo, maneiras de se comportar. Tá ok? Então, ele está dizendo assim, ó, amados, não criai todo o espírito, toda a ideia. Não criai em todas as ideias que tem por aí. Mas provai se essas ideias são boas, são aptas para o reino de Deus. Por quê? Por que eu tenho que provar? Eu tenho que ver se essas ideias são boas. Porque estas ideias provenientes de falsos profetas é muito grande. Ele está falando porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Bom, o apóstolo aqui, ele nos dá uma indicação de como é que eu tenho que ver se esta ideia ela é de Deus ou não. O que é que você faz? Você prova. Como? Verificando. Verifica se essa ideia, ela confessa, ela tem na sua natureza a confissão de que Cristo veio em carne. Eu vou dar uma ideia. Toda ideia, toda filosofia que diz que a mentira não é um problema, é do anticristo. Deu para entender? Então, se tiver alguma filosofia aí, dizendo... se tiver alguma filosofia aí, dizendo que... Vou dar um exemplo do aborto, por exemplo. Se tem alguma filosofia aí que prega o aborto, essa filosofia naturalmente não é de Deus. Porque ela prega a morte. Não importa se já foi definido o que é vida, se não foi definido o que é vida, não interessa. Vou dar um outro exemplo. Toda filosofia que prega o autoritarismo, por exemplo, no caso da Sharia, lá do Talibã, em que você tira as liberdades das pessoas, essa não é de Deus. Por quê? Porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, qualquer ideia que foge aos princípios que estão no Evangelho, esquece, é do diabo, é de Satanás, é do capeta. Pode ter aparência de coisa boa, pode ser maravilhoso. Olha só o que eu ouvi hoje. Eu ouvi um espírita dizendo que a morte é a libertação do ser humano. Essa filosofia, ela pode ser de Deus? Ela expressa que Jesus veio em carne? Não. Por quê? Porque Jesus veio dar vida eterna e não morte. Não há libertação na morte. Isso é anticristão. Irmãos, nós precisamos parar para pensar. Nós não podemos mais
fica achando que tudo aquilo que é bonitinho, bonzinho é de Deus. Não é. Pode ser bonitinho, cheirosinho, perfumado, uma belezinha de tudo. Mas se não confessar que Jesus Cristo veio em carne, é de Satanás. Muito bem, irmãos. E os sinais com relação à vinda de Cristo? Como é que ficam os sinais? Qual é o sinal? Vai estar escrito uma placa lá no céu. Jesus está voltando. Hã? Que nem aqueles aviãozinhos que passam na praia, sabe? Vai ter uma faixazinha escrita lá em cima, Jesus está... É este o sinal? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Vamos ser um pouquinho menos pueris. Gostou? Jesus, ele nos alerta com relação a esses sinais. Jesus nos dá indicações, né? E cabe a nós ficarmos alertas com relação a essas indicações, tá certo? Eu tenho por mim que nós já temos indicações até demais. Não me espantaria se Jesus chegasse amanhã. Se amanhã tocasse a trombeta e a gente fosse arrebatado. Não me espantaria. Sabe por quê? Porque eu estou vendo os sinais que Jesus mandou. Que Jesus disse que aconteceria. Eu estou vendo esses sinais, meus irmãos. Então, pessoalmente, eu posso dizer que eu estou preocupado. Percebe? Agora, tem gente que não está nem aí. Ah, isso aí sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Terremoto? Ih, todo ano tem no Japão. Terremoto tem direto. E guerra? Tem 50 guerras acontecendo no mundo todo dia. E isso aí não, isso aí, percebe? Tudo bem, é um direito seu acreditar. Agora eu como pastor estou te avisando. O que está acontecendo são sinais de que Jesus está para retornar. Então você presta atenção. Irmãozinho desta igreja de Interlagos, prepare-se, porque o Senhor Jesus está para voltar. E eu estou dizendo que eu não me espantaria se amanhã de manhã ele estivesse aqui na porta. Não me espantaria. E eu vou falar para vocês. Abra, Eliette, em Mateus 6,8, por favor. Vamos falar do princípios das dores. Vamos ler esse versículo aí. 24, de 6 a 8. Anota, viu, meu irmão? Pega o seu caderninho e toma nota do que eu vou te falar. Porque a coisa vai ser feia. Diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Você sabe o que significa a palavra mistério? Não é mister, não, de senhor em inglês, tá? Mistério é necessário, tá? É necessário que isso aconteça. Ou é fatal que isso aconteça. É mistério que isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, tipo assim, China e Estados Unidos, né? União Soviética, Índia contra Afeganistão, reino contra reino. E haverá fomes e pestes. Pestes? Poderia ler Covid-19 aí? Hã? Poderia, né? E terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são somente apenas o princípio das dores. De 2015 até agora, a gente poderia enumerar assim, uns 100 números aí de eventos catastróficos que aconteceu no mundo, tá? Muita coisa mesmo. Então, presta bem atenção. Lógico, aqui eu não fiquei pesquisando muito na internet. Eu peguei algumas coisinhas que eu vi. E aí, depois você
quiser estudar um pouco mais, né? Terremotos, enchentes, secas, incêndios, fome, surtos de doença ocorrem com frequência e são generalizadas. Eu vou enumerar aqui algumas que eu encontrei. São poucas, mas a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Em abril de 2015, a gripe aviária, uma peste. Teve um impacto muito grande em vários países a gripe aviária. Aqui no Brasil a gente não teve um impacto tão grande, mas teve país aí que sofreu muito. Em abril de 2015, teve um terremoto de 8,1 na escala Richter, lá no Nepal. Vocês fazem ideia do que é um terremoto de 8,1? É muito forte. Mas muito forte. Se tivéssemos um terremoto 6,0, hein? 6,0 aqui no Brasil, aqui em São Paulo, 90% dos prédios de São Paulo cairiam. Sabia disso? 90%. A nossa sorte é que nós estamos em cima de uma placa tectônica, que é uma placa bastante estável. Nós não corremos o risco de ter um grande terremoto, ou melhor dizendo, né, cientificamente falando, o risco de termos um terremoto aqui na região de São Paulo é extremamente baixo, muito próximo de zero. Mas lá no Nepal, o Nepal fica no encontro de placas tectônicas, né? Por isso que tem as montanhas. As montanhas, muitas delas são formadas justamente porque você tem o encontro. Imagina que você tem uma placa tectônica aqui e a outra placa tectônica embaixo, que se chama subducção. Então uma empurra e essa se levanta. Essa vai empurrando e vão formando as montanhas. E cada vez que ela dá uma enroscadinha, é um terremoto. Percebe? Ela dá uma enroscadinha, pum! Ela vai para cima e volta. É o que aconteceu, por exemplo, no Japão, lá em 2000 não sei o que aconteceu em Japão. 2011, foi? 2011. Teve uma ruptura dessas no fundo do mar, a uns 500 quilômetros ali do Japão, mais ou menos, na costa do Japão. Houve uma subducção, foi exatamente. O solo se levantou 3 metros e voltou. Houve um levante de 3 metros. Né? Foi o suficiente para criar ondas com mais de 30 metros de altura. Né? E o Japão foi arrasado, né? Muito interessante aquilo lá. Bom, eu sou dessa área de física e eu amo esse assunto, sabe? Eu gosto muito. E quando eu vejo aquelas ondas do Japão lá, eu fico maravilhado. Né? De 2011, do mês de novembro de 2015 até o mês 7 de 2016, aconteceram muitos ataques terroristas. Muitos ataques terroristas nessa região. Teve mais de 200 mortos sim, no Nepal houve mais de 22 mil mortos. 2 mil feridos. Né? 9 mil pessoas que morreram e 22 mil ficaram feridos. É muita gente. É muita gente. Em 2016, teve uma seca na Índia, que foi a maior seca dos últimos 40 anos. E agora teve uma enchente muito grave na Alemanha também, que foi a maior de muitos anos. Né? Entre os dias 4 e 6 do mês de fevereiro de 2017, teve uma nevasca muito intensa entre o Afeganistão e o Paquistão, matando mais de 100 e afetando 2.600 famílias, num total de 15.700 pessoas. É muita gente. No mês 4 de 2017, aconteceram enchentes e deslizamentos na Colômbia, matando um monte de gente.
Mais recente, nós temos essa Covid-19. E essa Covid-19, ela alterou o nosso padrão de convívio, que é muito maior do que um terremoto. Nosso padrão de convívio, nosso jeito de conviver com as pessoas mudou. Vendeu-se tanto medo nessa pandemia, mas tanto medo que as pessoas têm medo de uma chegar perto da outra. Né? É complicado, né? Complicado. Imagina, eu sou coordenador lá da escola, né? Numa escola do estado. Aí um dia chegou uma professora, Hélio, que saudade, você veio me dar um abraço. Sabe o que eu tive que fazer? Eu virei a cabeça para baixo e abracei a pessoa com a cabeça para baixo. Ela veio, eu não queria abraçar a pessoa, mas ela veio me abraçar. Eu até contei para a Rosana. Eu botei a cabeça para baixo. Olha que coisa chata. Né? É muito desagradável isso, né? Eu estou lá no meu local de trabalho lá, e eu atendo muitos alunos, muito pai de aluno, então toda hora eu saio quase bêbado da escola, véio, de tanto álcool que eu passo na mão. Ai, ai. Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas é isso aí. O problema, queridos, não é o acontecimento em si, é a frequência com que está acontecendo. Né? A frequência desses desastres é que nos serve de lembrete de que Deus, né, está aí, olha, está avisando para a gente. Jesus vai voltar. E aí nós estamos vendo as profecias bíblicas todas sendo executadas. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Você quer ver mais uma coisa interessante? Vamos ler em Mateus 24, 32, 33. Vamos lá. Por favor, Eliette. Mateus 24, de 32 a 33. E aí depois você fica nesse capítulo aí que a gente vai falar várias coisas. Né? Então lá ele fala assim, no 32. Ele diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus rumores se tornarem... Perdão, aqui está muito longe. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. É um sinal, né? A gente sabe que começa a aparecer muito pernilongo, não é? Começa a aparecer muita barata. É porque o verão está chegando, não é assim? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A parábola da figueira. O que é a parábola da figueira? Figueira é figura de Israel. Né? E aí ele está falando também quando os seus ramos se tornam tenros. Isso aí, dizem alguns estudiosos, que ele está falando aí da restauração de Israel. Né? Muitos teólogos e teóricos dizem que esta frase que a Eliette pintou aí está falando justamente da restauração de Israel. Israel foi restaurado há mais de 70 anos, lá em 1948, 49, alguma coisa assim. Né? Então tem 42 anos, talvez, né, que Israel foi restaurado. 70 anos, desculpa. Né? Está claro que esta profecia sobre o retorno do Senhor, Jesus, também foi cumprida. Então temos aí uma profecia cumprida. Nós estamos vendo os sinais. Né? Verso 14, Eliette, vai lá, por favor. Olha que interessante que está escrito no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Epa! Isso é um problema. Olha só como o evangelho está sendo pregado pela televisão,
pelo rádio e mais agora pela internet. Olha, uma pessoa que esteja vivendo lá no Círculo Polar Ártico e ele tiver internet, ele consegue ouvir uma pregação de Jesus. Se ele tiver curiosidade, ele vai sentar lá e vai ouvir. Em qual língua? Em qualquer língua. Hoje existem tradutores simultâneos. Coisa que a gente via em ficção científica antigamente. Né? Os tradutores simultâneos. E agora já estamos chegando nela. Irmãos, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. As pessoas podem aceitar ou não. Não significa que será aceitado, mas significa que será oferecido como opção de salvação. Vai no verso 12, Eliette. Olha lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor frio, a cobiça de riquezas, ela está muito difundida entre os crentes. Eu nunca esqueço, há uns 30 anos atrás eu já era crente, e surgiu a tal da teologia da prosperidade. Eu arrepiei quando eu vi essa história da teoria da prosperidade. Eu arrepiei. Me desculpe, irmãos, mas essa teologia da prosperidade é um perigo. Ah, porque eu sou filho do rei, então eu tenho que ser príncipe, e o príncipe é rico. Todo príncipe é rico, então eu tenho que ser rico. Olha que coisa maluca. Outro dia, vocês não acreditam, eu vi um filminho na internet, e logo em seguida eu já deduzi o que dizia aquilo. Uma família que estava voltando da igreja parou no posto de gasolina e pediu para encher o tanque. Você viu isso? Uhum. Quando foram pagar, ele tirou folhas de papel cortadas no tamanho de dinheiro e quis pagar. Aí o frentista falou, não, isso aqui não é dinheiro. Não, é dinheiro. Eu tenho fé que isso é dinheiro. Olha o perigo. Olha o perigo dessa teologia da prosperidade. Querer ganhar dinheiro fácil pela fé. Você vai transformar esse papel em dinheiro, em reais. Amor frio. Agora há pouco o Renan é meu genro aqui, ele estava me mostrando que tinha alguns comentários lá no Facebook, na nossa página do Facebook, e tinha um cara falando, mais uma igreja que toma dinheiro das pessoas. Mais um. Quando é que eu pedi dinheiro para vocês? Peço oferta, dá quem quer. Não tem problema se você não der. Se der, é bom, porque a gente pode ajudar outras pessoas. Vocês são testemunhas de que eu ajudo, que essa igreja ajuda. Não vou por eu, não. Eu sou o líder da igreja e tomo algumas decisões, mas nós ajudamos, sim. Mas a Bíblia diz assim, né? Não saiba a sua esquerda o que faz a sua direita. Não é? Isso é maravilhoso, né? O amor frio, a cobiça de riquezas está amplamente difundida entre os crentes. Alguns vendem todo tipo de bens em suas igrejas. Alguns entram no mundo dos negócios. Alguns têm fábrica e se ocupam fazendo dinheiro. Não pensam em trabalhar para o Senhor e vivem enredados e emaranhamentos mundanos. É o tal do evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro da vontade de Deus. Errado. Errado. O centro da vontade de Deus é Cristo. O Senhor Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, mas o centro da vontade de Deus é Cristo, não é o homem. Não mesmo.
Se algum dia você entrar numa igreja e essa igreja colocar o homem como centro, sai, corre de lá. Mas corre mesmo. Porque o objetivo da igreja é a exaltação de Cristo. É o louvor e honra a Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo das falsidades. É difícil hoje em dia, por exemplo, você receber uma notícia e falar assim, puxa, será que isso aqui é verdade? Não é? É complicado. Antigamente, o jornal narrava um fato. Né? Agora não, o jornal narra uma opinião. Né? Se você gosta da opinião, você fica feliz. Se você não gosta da opinião, você joga fora e vai procurar um que você... Não é assim? Não importa, direita, esquerda, isso, aquilo. Não interessa, qualquer um. Né? A Rosana, a minha esposa, ela sempre, quando lê alguma coisa, ela fala, será que eu estou dentro da bolha ou eu estou fora da bolha? Não é assim que você fala? Ela tem uma preocupação em ler alguma coisa e falar assim, não, eu estou dentro da bolha, então eu estou achando isso fantástico. Não, ela se questiona. Não é? Ela se questiona. Ela fala assim, será que, Hélio, que eu estou dentro da bolha? Eu estou pensando errado, Hélio? Ela fala desse jeito para mim, é mole. Irmãos, nós vivemos um mundo de falácia, mentira o tempo inteiro. E a gente acredita nas mentiras. Né? Porque eu gosto de uma tendência, de alguma coisa, eu acho aquilo bacana. Percebe? Eu já sou um sujeito mais cético, porque eu me especializei muito em física e física nuclear, e aí eu estudei muita matemática, muita física, então a gente acaba sendo um pouco mais assim, não sei, você olha aquilo, você fica meio, não estou gostando, isso aqui não está me cheirando bem, sabe? Né? Aí de vez em quando eu faço umas previsões, né, Raquel? Eu faço umas previsões, Raquel, não pensaram em tal coisa, não pensaram nisso, não pensaram naquilo. Aí eu vou e falo para pai, você estava certo, pai. Olha o que esse cara na internet está falando. Olha o que esse jornal está dizendo. Falei, tá vendo? Bom, muito bem. Continuando aqui. Eu preguei no domingo passado sobre a mentira. Lembra disso? Eu falei bastante coisa sobre a mentira. Se você não assistiu, vai lá, assiste. Eu tive que cortar um pedaço da pregação por orientação da minha esposa aqui. Porque eu andei falando coisas que hoje em dia nós não podemos falar na internet, percebe? Como a gente não pode falar de algumas coisas, e eu tinha falado, eu fui lá e cortei. Talvez você vai enxergar ali uma pregação um pouco mais curta. Mas dá um pulinho lá, vai ver o que eu falei sobre a mentira. Vai lá. Abre para mim, Eliette, em Romanos 13, 14, por favor. Ele fala assim, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Esse é um versículo bem curto, mas ele usa esse verbo aí, ó, revestivos, né? Revestivos do Senhor Jesus Cristo. É lógico que isso é uma metáfora. É uma metáfora. Não dá para você pegar a pele de Cristo e botar em cima da sua. Não é? É bobinho quem acha isso. Mas a gente tem que olhar como a ideia de Cristo, a obra de Cristo, as maneiras de Cristo, aquilo que Jesus pensava, o que ele sentia, e que nós temos notícia por causa da sua palavra, nós temos que olhar isso como se fosse uma roupagem para a gente. Nós temos que, vamos dizer assim, imitar, até mesmo fazer uma imitação de Cristo. Poxa vida, como é que Jesus pensava sobre determinada coisa? Será que Jesus seria conivente com o aborto? Pensa assim, por exemplo. Vamos lá. Lá na Argentina parece que foi aprovado o aborto. Né? Foi lá aprovado o aborto. Aí eu pergunto, será que Jesus
aprovaria o aborto? Será? Outro dia eu vi um pastor evangélico aí. Tio do evangelho. Para mim aquilo não é evangélico, coisa nenhuma. Um sujeito aí que tem uma igreja gigantesca, pôs até um nome lá de, acho que é Templo de Salomão, alguma coisa assim, não tenho certeza. Ele disse, eu vi isso, irmãos, e eu fiquei... Olha, eu confesso para vocês que deu dor de barriga de ouvir aquilo, viu? Ele falou que era melhor que uma mulher pobre abortasse mesmo do que colocar uma criança para sofrer no mundo. Olha quanta bondade exala num pensamento desse. Isso é cristão, irmãos? É assim que o Senhor Jesus nos ensina? É tenebroso isso. Tenebroso. Como é que pode alguém concordar com isso? Não dá. Vou dar outro exemplo. Liberação das drogas. Liberação da maconha, da cocaína, do crack. Tem gente que prega a liberação das drogas. Olha aí. Não, tem que liberar mesmo, porque aí as pessoas não vão presas, e aí diminui o contingente de pessoas na cadeia, etc, etc. Isso é um pensamento cristão? Jesus pensaria deste jeito? Por isso que a gente leu lá em 1 João 4, lá, falando, provai-nos os espíritos. Cuidado, irmão. Cuidado com o que é que está fazendo a sua cabeça. Eu espero que este livro esteja fazendo a sua cabeça. É isso que eu espero. Este livro esteja moldando o seu jeito de pensar. Sabe por quê? Porque esse é o óleo que as virgens não tinham. Entendeu? Esse era o óleo. Elas não tinham esse óleo. Elas tinham o óleo da displicência. Nada. Vai faltar óleo, não. Porque eu tenho aqui, dá muito trabalho, então eu vou ter que gastar dinheiro para comprar óleo. Ah, não, dá muito trabalho. Ih, eu estou tão ocupado agora, depois eu faço isso. Depois eu vou lá e pego mais óleo. Né? Irmãos, eu não consigo imaginar um crente em Jesus que optou pelo cristianismo em sua vida concordar com isso. Eu não consigo concordar com a liberação das drogas, concordar com o aborto, concordar com o amor livre, concordar com o homossexualismo. Não consigo. Eu não consigo. Jesus concordaria? Eu não estou falando aqui que eu sou contra. Não, não é isso. Estou dizendo da prática. Amamos a todos. O Senhor Jesus ama todos. Todas as pessoas de todos os credos, de todas as tendências políticas, todas as tendências sexuais. O Senhor Jesus ama a todos e nós devemos amá-las também. Mas se alguém tiver aí com essa ideia de que o homossexualismo é uma forma de amor e que pode entrar para dentro da igreja, eu me recuso a acreditar que você seja crente. Eu me recuso. Uma vez, olha, irmão, eu vou falar uma coisa aqui que talvez é difícil de engolir isso que eu vou falar para vocês. Mas é uma coisa de se pensar, não que eu concorde. Uma vez, perguntaram para o padre se ele era homossexual. Ele falou, sou homossexual, sim, mas eu não pratico homossexualismo. O problema não está em que você gosta de fazer, o problema está naquilo que você pratica e é contra o Evangelho. Não existe
esse negócio de cura gay, de não sei o quê. Não. A igreja tem que aceitar todos. Todos que entrarem na igreja têm que aceitar. Mas a prática do pecado, essa é inaceitável. Estou errado? Amém. Amém? Obrigado. Revestir-se significa cobrir-se, colocar uma cobertura sobre algo que está rústico ou algo que falta acabamento. Isto para que se tenha uma melhor aparência ou uma aparência que se torne mais aceitável. É isso que significa revestir-se de Cristo. A minha aparência espiritual é podre. Porém, quando eu me revisto de Cristo, a minha aparência espiritual é a de Cristo. E eu me convenço da obra de Cristo. E eu assumo, eu internalizo a obra de Cristo. Ainda que minha carne tenha tendência ao homossexualismo, ainda que minha carne tenha tendência às drogas, ainda que minha carne tenha tendência à prostituição, ainda que minha carne tenha tendência a isso ou aquilo, mas quando eu internalizo a Cristo dentro de mim, eu desprezo a minha carne. Como dizia Paulo, né? Eu subjugo a minha carne. Tá certo? E quando a gente começa a internalizar a obra de Cristo, a gente naturalmente muda de gosto. Percebe? Naturalmente você vai começar a gostar de outras coisas que antes você gostava. Você talvez não gostasse. Então o sujeito, sei lá, ele gosta de fumar, por exemplo. Aí ele internaliza Cristo e ele começa a achar assim, não, eu acho que é melhor eu parar de fumar. Percebe? É melhor eu fazer outra coisa. E assim vai. Esta é uma advertência de Paulo, né? Para que tenhamos uma vida reta e de acordo com o que Cristo nos ensinou. Esse é o objetivo da obra de Cristo. Esse é o objetivo de nos revestirmos de Cristo. Paulo, quando deu esse conselho, ele levou em consideração muitos aspectos do ser humano. Muitos aspectos da vida ou muitos aspectos da conduta humana. E ele olhou para Cristo e falou assim, a conduta de Cristo é melhor do que a conduta humana. Então, melhor seria se nos revestíssemos de Cristo. A nossa natureza, ela não é boa. De jeito nenhum. Nós nascemos muito ruins. Nós nascemos podres, com uma herança negativa, ruim, que se chama pecado. A tendência que nós temos ao pecado, a desobediência, a questionamentos vis. Mas quando a gente acaba conhecendo Cristo, conhecendo a verdade, a gente deseja essa mudança. A gente deseja querer mudar. Quando a gente reconhece que nós somos ruins. E Jesus dá uma opção para a gente. Ele fala assim, né? Aquele que crer, né? Tem o poder de se tornar filho. Percebe? Ora, eu só consigo me tornar filho se eu crer. E lembra de Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, que ele fala assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que mudar aqui, ó, a sua cabeça. Mudar o seu jeito de pensar, Nicodemos. Queridos, retroceder no Evangelho não é uma opção.
nós precisamos avançar. O retrocesso é quando o mundo nos convence, é quando uma filosofia nos convence. Quando acontece, por exemplo, de entrar uma ideia anticristã na nossa cabeça. Ou quando a gente começar a questionar assim do tipo, mas isso aqui era para aquela época. Isso aqui era para aquele momento. Hoje as coisas são diferentes. Não, mas isso aqui é o ideal. Nunca ninguém vai chegar nesse ideal. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. Pensar desse jeito. Saiba disso. Quando chegamos ao conhecimento de Cristo, que Cristo é o caminho, nós devemos ter este conselho de Paulo para que nós possamos permanecer nele, permanecer em Cristo. E que a gente não venha perder o foco e retroceder. Na realidade, esse retrocesso é justamente a falta do óleo, né? Na candeia, lá, na lâmpada das 5 virgens. Lembre-se que para retroceder basta termos o nosso coração inflamado com o mundo. Inflama teu coração. Ou vocês acham que Judas, o Iscariotes, ele era, desde o começo, obra de Satanás? No começo, Judas creu em Cristo. No meio do caminho, ele perdeu o foco. E aí o dinheiro passou a ser mais importante do que o próprio Cristo. E uma última frasezinha aqui para você é o seguinte. A decisão de sermos feitos filhos não termina simplesmente dizendo sim para Jesus, né? Mas a decisão de sermos feitos filhos de Deus, ela percorre todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons, alegres, e nos momentos ruins, de tristeza. Sabe quando você está passando uma dificuldade muito grande? Quando você está com um problema de saúde muito grande, ou quando você está com um problema financeiro, ou quando você está com um problema com o seu filho, ou quando você está com um problema no seu trabalho, não importa. A decisão de se tornar filho, ela tem que ocorrer em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. Sabe aquele momento que você bate o dedinho no sofá? Aquele momento é o momento que você tem que tomar a decisão de ser filho. Sabe aquele momento que você martela o seu dedo? É esse o momento que você tem que tomar a decisão de ser filho. Porque tomar a decisão de ser filho de Deus depois do almoço é muito fácil. Barriguinha cheia, tá tudo bem. O duro é você tomar a decisão de ser filho de Deus antes do almoço. Com a barriga vazia, cheio de raiva, porque você não comeu ainda, né? Passando fome. Esse é o momento. Aí está o conselho de Paulo. Revestivos de Cristo. E não tenhais cuidado com o mundo. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas o óleo que nós precisamos tomar cuidado é a influência. Qual é a influência que este livro tem na sua vida? Qual é a influência que a sua ideologia, a sua filosofia tem influência na sua vida? Você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas eu garanto para você que o óleo é justamente essa influência. Nós precisamos ser influenciados. Muitos chamam esse óleo de Espírito Santo. E realmente acaba sendo. Por quê? Porque quem é que nos influencia? É o Espírito Santo. Ok? Ora, se é o Espírito Santo que nos influencia, eu não posso ter na minha mente achar que aborto é uma coisa boa. Uma coisa
de saúde pública, ou achar que droga é uma coisa boa, achar que a mentira ela é aceitável de vez em quando, achar que práticas do pecado é uma coisa natural. Não, irmãos, não é. Então, meus queridos, fica aqui um aviso para vocês. Nós estamos na beirinha da volta do Senhor Jesus. Prepara o teu coração. Prepara aqui, ó, sua mente. Começa a jogar fora esses conceitos. Sabe esses princípios que você trouxe do mundo, das filosofias? Joga fora tudo isso aí. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com a influência que você recebe do Senhor Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto não interessa. O resto é acrescentado. Tá bom? Então fica aqui o meu recado de hoje para você. Deus te abençoe. E eu espero que você tome boas decisões, mas não na vida prática diária, mas boas decisões de pensamento. Que você pense corretamente. Comece a achar que o que você está pensando, comece a confrontar o que você pensa, os seus princípios, com aquilo que Cristo nos deixou. Se esses princípios não forem de Cristo, então é do anticristo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria passar a palavra para o pastor Valdo, enquanto eu termino aqui de fazer a gravação.